O fogo iluminava a noite, como se o próprio céu estivesse queimando. Gritos ecoavam pelas ruas. Mães corriam segurando crianças. Soldados tentavam organizar a multidão. Mas era tarde demais. Enxofre e chamas caíam do alto como chuva. Casas explodiam, torres desabavam. O ar ardia nos pulmões. Sodoma estava morrendo, mas horas antes, ninguém ali demonstrava medo. A cidade estava cheia, rica, barulhenta, viva. Comerciantes negociavam. Festas aconteciam. As pessoas riam como se o amanhã fosse garantido. O pecado já tinha virado rotina. Violência, crueldade, perversão, injustiça, tudo normalizado. E enquanto o povo acreditava que nada poderia acontecer, o céu já havia tomado uma decisão. Naquela noite, Deus não enviaria um aviso sutil. Ele enviaria o fim. E apenas uma família receberia a chance de escapar. Ló morava ali havia anos. Escolheu Sodoma pela prosperidade, pelas terras férteis, pelas oportunidades. Parecia um bom negócio, mas aos poucos a cidade foi moldando tudo ao redor. O certo virou errado. O errado virou comum. Mesmo incomodado, ele ficou até o dia em que 2 visitantes estranhos chegaram ao entardecer. Homens diferentes, olhares firmes, presença que causava respeito. Ló insistiu para que dormisse em sua casa. Algo dentro dele dizia que aquela noite seria perigosa. E ele estava certo. Antes mesmo da madrugada, uma multidão cercou a residência. Batidas violentas na porta. Gritos exigindo que os visitantes fossem entregues. A maldade não estava escondida. Estava nas ruas, escancarada, sem vergonha, sem limite. Sodoma tinha ultrapassado todos os limites possíveis. Então, os visitantes revelaram quem realmente eram: anjos, mensageiros enviados para executar julgamento. Eles disseram algo que fez o sangue de Ló gelar. A cidade inteira seria destruída ao amanhecer. Não restaria nada, nem muralhas, nem casas, nem memórias, apenas cinzas. Deram uma única ordem: reúna sua família e fuja, agora sem olhar para trás, sem hesitar. Ló correu avisar parentes, genros, conhecidos, mas todos riram. Acharam exagero, paranoia, loucura. Deus destruir a cidade? Impossível. Soava familiar demais. Assim como nos dias de Noé, ninguém levava o aviso a sério. Quando o perigo parece distante, as pessoas escolhem zombar. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto a salvação batia na porta, eles preferiram ficar. O céu ainda estava escuro quando os anjos praticamente arrastaram Ló, sua esposa, e as filhas para fora da cidade. Não houve tempo para malas, ouro ou despedidas. Só a roupa do corpo. Enquanto corriam pelos campos, o silêncio era estranho demais. Nenhum vento, nenhum som de animais, como se a natureza inteira estivesse prendendo a respiração. Então veio o primeiro estrondo. Um clarão rasgou o céu, depois outro. E, de repente, fogo começou a cair. Não era metáfora. Eram pedras em chamas, enxofre, explosões engolindo ruas inteiras. Sodoma virava um inferno diante dos olhos deles. O calor queimava as costas, a luz era cegante, os gritos ecoavam atrás. Cada passo era uma luta contra o pânico. Mas a ordem era clara: não olhem para trás. Só que existe algo perigoso no coração humano. Mesmo quando escapamos do passado, ainda sentimos vontade de voltar. A esposa de Ló diminuiu o passo, talvez lembrando da casa, dos amigos, da vida que estava ficando para trás. Talvez duvidando se aquilo tudo era real. Por um segundo, ela virou o rosto.
Apenas um segundo, um simples olhar, e naquele instante seu corpo parou, endureceu, virou pedra, sal, imóvel para sempre, como um monumento silencioso da desobediência. Ló percebeu tarde demais. Não havia tempo para chorar. O fogo continuava caindo. A cidade desaparecia no horizonte. Tudo o que eles conheciam estava sendo apagado como se nunca tivesse existido. Quando o sol finalmente nasceu, o cenário era assustador. Onde antes havia prédios, mercados e multidões, agora só fumaça subindo do chão. Um vale vazio, queimado, morto, nenhum som, nenhuma vida. Sodoma tinha se tornado apenas uma lembrança, uma cidade rica, confiante, cheia de prazer, que acreditava ser intocável. Mas bastou uma única noite para tudo acabar. E essa história não fala apenas sobre destruição. Fala sobre escolhas, sobre ignorar avisos, sobre se apegar tanto a um lugar que você não percebe quando ele já está condenado. Porque o julgamento nunca chega sem sinais. O problema é que quase ninguém presta atenção. E talvez a pergunta que fica não seja como Sodoma foi destruída, mas por que só Ló saiu vivo? Quantas pessoas riram do perigo? Quantas acharam que teriam mais tempo? Quantas perceberam tarde demais? A Bíblia registra essa história como um alerta eterno. Quando o mal se torna normal, o fim chega de repente, sem negociação, sem segunda chance. E se hoje surgisse um aviso assim, você correria sem olhar para trás? Ou hesitaria como o resto da cidade? Porque algumas histórias bíblicas não são apenas passado, elas são espelhos. E o próximo incêndio pode começar quando todo mundo ainda estiver rindo, achando que nada jamais vai acontecer.